A graça e a paz do Senhor Jesus. Este é o canal Fundamentos dos Apóstolos e Profetas. A leitura de hoje é em Romanos, capítulo 8, de 1 a 11. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Portanto, essa palavra nos diz hoje aquilo que é o cerne do Evangelho, que é a base do Evangelho. Aqui também está nos dizendo que o mais importante de tudo, o começo de tudo, é ter o Espírito de Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E alguém pergunta, mas como é que eu vou saber se eu tenho o Espírito de Cristo? É simplesmente uma coisa totalmente pessoal entre a pessoa e Deus por meio de Jesus Cristo. É uma entrega. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso não é uma igreja que faz, isso é uma atitude, um clamor pessoal, uma decisão pessoal, porque Jesus, quando estava na terra, ele sempre dizia, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é uma decisão pessoal, é um relacionamento pessoal. Isso não depende de uma igreja, depende do Evangelho. Depende do Evangelho, de crer no Evangelho e será salvo. Então, essa é a palavra para hoje, e para que andemos no Espírito, precisamos pender para o Espírito, para as coisas do Espírito, buscar as coisas do Espírito, buscar a palavra, ler a palavra e orar e buscar a Deus e ter a nossa certeza, cada um ter a sua certeza pessoal da sua salvação em Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus, agradecemos pela tua boa mão sobre as nossas vidas, que a tua palavra possa ser maravilhosa para a salvação nesse dia, e que todos aqueles que ouvem e estão de coração aberto, que o Senhor opere, dando entendimento, dando sabedoria, dando compreensão, e que cada um possa clamar a Ti com o coração contrito e sincero na Tua presença, e que o Senhor socorra todos os aflitos desse dia, que estão ouvindo, que estão aceitando, que estão recebendo e que estão invocando o nome do Senhor Jesus juntamente conosco. Senhor Deus, visita cada família, visita cada pai, cada filho, cada mãe, e que haja unidade, comunhão, perdão, que haja, Senhor, libertação,
por meio da tua palavra, por meio da fé em Jesus Cristo. Sujeição ao Espírito Santo. Nós te pedimos agora que o Senhor opere maravilhas nesse dia, que a tua graça e tua misericórdia se renove sobre cada pessoa e cada família aqui representada. Em nome de Jesus, amém.